Boa tarde, pessoal. Então, vamos iniciar mais um ciclo de seminários da Geofísica. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem aqui a professora Luciana Prado. Ela é professora do curso de Oceanografia da UERJ. E ela é meteorológica, né? Meteorologista, ela é formada, desculpa. E tem mestrado também em meteorologia pelo IAG da USP e doutorado em oceanografia pelo IO da USP, né? E hoje, então, ela vai apresentar a palestra Comparação Dados Modelos, uma visão holística do sistema terrestre. Então é isso, seja muito bem-vinda e passo a palavra para você. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a Natália pelo convite. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês e, enfim, trazer aqui, compartilhar a ciência, e algumas reflexões que eu espero provocar aqui em vocês hoje. Então, estava até conversando com o pessoal aqui anteriormente, que essa palavra aqui, holística, trouxe um pouco de curiosidade, e aí a gente vai, então, discutir o que eu quis dizer com isso. Bom, então, a minha palestra aqui ela vai ter duas partes principais. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a ciência do sistema Terra, e depois a gente vai discutir qual que é a perspectiva, então, do geocientista, Bom, então, eu trouxe aqui uma citação, inclusive também que pode soar um pouco polêmica, do James Lovelock, que é o pai da teoria de Gaia. Então, ele disse que as mudanças geológicas, em geral, elas levam milhares de anos para acontecer, mas nós estamos vendo o clima mudar, não somente na época das nossas vidas, mas também ano a ano. E isso a gente pode ver nos dados observados. Então, aqui eu trouxe para vocês uma notícia que saiu lá no site da Nature, na semana passada, onde se discute aqui a questão do limite de 1,5 graus de aquecimento no planeta, que foi o limite imposto pelo Acordo de Paris em 2015. E, na verdade, o que os dados estão mostrando é que esperava-se atingir esse limite de 1,5 graus de aquecimento até o final do século, mas, atualmente, os dados mostram que talvez a gente atinja esse valor até 2030, ou seja, menos de 10 anos. Inclusive, pelas medições que a gente observa desse ano, ele provavelmente vai estar aí entre os 6 anos mais quentes desde o início das medições. Bom, e aí eu vou trazer aqui um pouquinho, então, o que a gente tem como conhecimento sobre a situação climática do planeta. Então, esse foi o último relatório produzido pelo IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças do clima. Então, somente assim, para deixar claro, o IPCC não produz pesquisa, às vezes as pessoas acham que isso acontece, mas o IPCC ele compila pesquisa. Então, um grupo de cientistas que faz parte do comitê compila pesquisas do mundo todo e produz esse relatório periodicamente. E esse último relatório, que saiu em 2021, ele traz informações sobre o passado recente, do clima da Terra, então, onde diz que é inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, os oceanos e os continentes, e que mudanças rápidas e de amplo alcance espacial, de fato, ocorreram na atmosfera, oceanos, criosfera e biosfera. E essas mudanças estão sendo observadas agora também. Então, as mudanças climáticas induzidas pela humanidade já afetam os extremos de tempo e de clima em todas as regiões do globo. A gente tem até exemplos aqui na nossa região. E há evidências, então, de que extremos como ondas de calor, chuvas intensas, secas, furacões, tenham se intensificado, assim como a influência humana. E esse relatório também traz informações sobre o que esperar do futuro.
né? Então, que o aquecimento global ultrapassará 1,5 graus antes da metade do século. A gente já viu, né, no slide anterior que talvez bem antes disso, mas que talvez isso poderia ser reduzido, né, esse aquecimento poderia ser reduzido se a gente tomasse, né, algum tipo de ação mais ambiciosa e imediata, o que aparentemente, né, não está sendo feito. Então, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo no momento, né, aqui nessa primeira figura a gente tem os anos, né, então desde o começo, os últimos 2.000 anos, então aqui ano 1 até o ano 2020, e aqui a anomalia de temperatura, né, ou seja, o quanto essa temperatura esteve acima ou abaixo da média em relação ao período pré-industrial, que a gente diz, né, que é o período do ano 1850. Então, se a gente observar essa variação, né, de temperatura ao longo dos 2.000 anos, a gente vê o quê? Aqui um aumento muito acentuado, principalmente aqui nos últimos 2 séculos, né, que é sem precedentes, como a gente vê, pelo menos nesses 2 últimos 1.000 anos, mas outros estudos mostram que também, pelo menos nos últimos 800.000 anos, a gente não observa um aumento de temperatura a essa taxa, né? Então, o problema não é, talvez, tanto o valor de temperatura que foi atingido, mas qual foi a taxa de aquecimento, né? E foi muito rápida. E a gente consegue dizer que isso está relacionado com atividades humanas, por quê? Aqui esse outro painel da direita, a gente vê um zoom, né, desde 1850 até o presente, onde essa linha preta ela mostra o aquecimento global observado, ou seja, baseado em observações, né, nos últimos 170 anos. E essas duas curvas, né, verde e marrom, são derivadas de simulações numéricas, né, usando modelos climáticos. Então, a curva verde ela traz simulação da temperatura, considerando apenas variações naturais do sistema climático, enquanto que a curva marrom ela traz as variações naturais e mais a perturbação causada pelas atividades humanas, né? E aí a gente vê que as observações, essa tendência nas observações só é atingida quando a gente considera também as atividades humanas. Bom, o IPCC ele também traz informações sobre impactos, adaptação e vulnerabilidade relacionados a essas mudanças, né? E, então, segundo o relatório, não restam dúvidas quanto a evidências científicas de que a mudança climática é uma ameaça ao bem-estar humano e também à saúde do planeta. E aí a gente pode esperar que tipo de impactos, né? Bom, estresse térmico, né, relacionado aí a extremos de temperatura, estresse hídrico relacionado a eventos de seca, que vão impactar na segurança alimentar, né, ou seja, na produção de alimentos. E também, a ocorrência, né, de eventos extremos de chuva. E esse relatório ele estima que de 3,3 a 3,6 bilhões de pessoas estão em regiões de alta vulnerabilidade relacionadas a essas mudanças, ou seja, praticamente metade da população global, né? Então, não resta dúvidas que a gente tem que considerar o quê? As pessoas também nessa questão, né? Muitas vezes a gente ouve essas discussões sobre mudanças climáticas, falando os extremos e tudo mais, mas a gente precisa ir um pouco mais a fundo na questão relacionada às pessoas que estão expostas a essas mudanças. Então, aqui eu trago uma outra citação, né, do Bruno Latour, que diz que não há organismos de um lado e meio ambiente de outro. O que há é uma sobreposição de agenciamentos mútuos, né? Então, talvez uma das falhas, né, que nós temos até o momento é de não considerar todas essas interações, né, tanto entre o sistema natural, digamos assim, que nós separamos, e os organismos.
Então, nesse contexto, que eu trago para vocês aqui a perspectiva, né? Uma perspectiva diferente relacionada à ciência do sistema Terra ou do sistema terrestre, que tem suas bases ali nos trabalhos desenvolvidos pelo James Hutton no século XVIII, pelo Humboldt no século XIX e pelo Vernadsky no começo do século XX, que vão começar a olhar, então, para essa questão global de uma forma um pouco diferente, né? Essas ideias aqui foram a raiz para o que se desenvolveu, então, a partir da década de 60, né, fim da década de 50, ou seja, num contexto de Guerra Fria, onde se instituiu o Ano Geofísico Internacional, né, em 1957, 58, onde algumas ciências tiveram um grande desenvolvimento, como, por exemplo, a própria meteorologia, a oceanografia, a glaciologia, né, a meteorologia principalmente relacionada com o advento do computador eletrônico, que proporcionou a utilização, então, de modelos numéricos, né. Depois disso, a publicação do livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que traz, então, é considerado esse livro, né, como uma fundação para as ideias ambientalistas, onde ela traz aqui uma discussão sobre o impacto dos agrotóxicos, né, na agricultura. Depois, com as primeiras imagens da Terra, né, em cores, obtidas lá pela missão Apollo 17, então mostrando o planeta, né, como algo mais palpável, vamos dizer assim, e que culminam lá, então, com a teoria de Gaia, né, pelo James Lovelock, onde ele diz que a Terra é um organismo em que os seres, né, os organismos que ali habitam também, existe toda uma troca, né, uma interação entre o planeta e esses organismos. Então, nesse sentido, atualmente, né, então aqui um artigo de 2020, trazido na Nature Perspectives, ou seja, uma perspectiva, né, se define aí a ciência do sistema Terra como um esforço transdisciplinar, focado em compreender a estrutura e o funcionamento da Terra como um sistema adaptativo complexo, né. Então, considerando essa questão, vamos dizer, mais completa, né, da Terra. E aqui eu queria focar, né, eu destaquei aqui a palavra transdisciplinar, porque a gente está acostumado a ouvir interdisciplinar ou multidisciplinar, né? E o que seria o transdisciplinar aqui? Bom, um estudo interdisciplinar seria um estudo onde eu tenho diferentes áreas do conhecimento que tem uma pergunta a ser respondida, né? E aí essas diferentes áreas vão trabalhar juntas de forma a resolver essa questão. Já um estudo transdisciplinar é como se eu não tivesse mais essas barreiras entre as disciplinas, né? Então, eu tenho um trabalho conjunto entre as diferentes áreas, mas elas acabam se confundindo, né? Porque não existe essa questão de o biólogo vai trabalhar ali sozinho e vai conversar com o físico, depois o físico trabalha sozinho, conversa com o químico, não. É um esforço realmente conjunto, visando eliminar essas barreiras. E aí, o que seria, então, essa visão holística, né, que eu trouxe no título da palestra? Bom, trazendo a definição do dicionário, né, holístico é, então, o que considera o todo, mas não somente como uma junção de suas partes, que busca entender os fenômenos por completo, inteiramente, né? Ou seja, seria essa visão holística do sistema Terra. E aí todas essas ideias, né, elas culminam ali na década de 80, quando o diagrama de Bretterton é produzido pela NASA. Então, é a primeira iniciativa de se produzir uma representação holística, vamos dizer assim, do sistema Terra. Não sei se vocês já viram esse diagrama. Mas aqui a gente tem o que seria definido como o sistema
climático-físico, né, que compõe, então, a química, a física e a dinâmica da atmosfera, a dinâmica dos oceanos, transporte de energia, né? E aí a gente tem aqui o que foi chamado de ciclos biogeoquímicos. Então, teria a biogeoquímica marinha, ecossistemas terrestres, a química atmosférica, né? Enfim. E aí esses dois componentes conversam, né, por meio de fluxos de umidade, fluxos no solo, fluxos de carbono. E a gente teria aqui o que são chamadas de forçantes externas, ou seja, são forças, né, que têm a capacidade de alterar esse sistema. Então, seria, por exemplo, a radiação solar, variações em radiação solar, eventos de vulcanismo, né? Então, eventos de vulcanismo explosivo, eles modificam a composição atmosférica e podem, então, alterar o funcionamento desse sistema. E aqui, por exemplo, a gente pode incluir também tectônica de placas, né? Que altera, por exemplo, a circulação oceânica e, portanto, a circulação atmosférica. E, do outro lado, como também uma forçante, a gente teria as atividades humanas nessa caixinha aqui. Né? Então, aqui a gente tem as atividades humanas causando uma mudança em termos de composição atmosférica, tanto adicionando poluentes, como gases estufa, na atmosfera, e também alterando o uso da superfície, né? Seja por meio de agricultura ou de desmatamento, enfim. Então, nessa primeira visão integrada, as atividades humanas elas estariam restritas a essa via de mão única, né? Que seria aqui, em termos de mudança de composição atmosférica e de uso de superfície, e, de alguma forma, iriam, então, sentir as mudanças climáticas associadas a isso. Né? Só que, recentemente, não sei se vocês leram algo sobre isso, né? Mas dentro do paleoclima, pelo menos, existe uma discussão bem grande, uma tentativa de se incluir aspectos mais sociais. Né? Então, por exemplo, a vulnerabilidade das populações e outros efeitos do tipo, né? Segurança alimentar. Então, existem até propostas de projetos de pesquisa, hoje em dia, que pedem esse tipo de coisa. Saúde das pessoas relacionadas à mudança climática. Né? Então, isso é uma tendência, vamos dizer, na área, de forma geral. E aí, essa seria uma versão, então, atualizada daquele diagrama anterior, onde a gente tem ainda aqui, né, o que agora ele chama de geosfera e biosfera, com aqueles processos que a gente discutiu antes, mas a gente teria aquela caixinha da atividade humana com muito mais detalhes, né, e agora aqui com o nome de antroposfera. Então, além daqueles fatores que a gente já viu antes, né, relacionados, por exemplo, aqui à mudança de composição atmosférica, emissão de gases estufa, e aqui, né, a questão de produção de energia relacionada a combustíveis fósseis, além dos impactos em superfície, né, relacionados à produção e consumo, a gente tem outros aspectos aqui interessantes que antes não eram levados em conta, né? Como, por exemplo, a questão de aquisição de conhecimento, ciência e tecnologia, as instituições e as questões de economia política, né? E também valores como valores culturais, né, e crenças impactando nesse sistema. E aí a gente pensa, né, mas como que isso pode ser representado aqui dentro, né? Bom, é só a gente pensar, né, como que atuações institucionais podem impactar nesse sistema. Né? Um tomador de decisão pode ir lá, um presidente de uma determinada nação pode ir lá e resolver retirar o nome do seu país de um acordo internacional que visava reduzir emissões de gases estufa na atmosfera. Né? Esse país são os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump. Então, eu tive uma ação institucional que enfraqueceu um acordo internacional que visava o quê? Um impacto nesse sistema. A gente tem toda uma questão complicada também em relação à produção de energia, né, que até acredito que alguns de vocês estejam ligados aqui, que é como nos adaptar a um mundo onde talvez a nossa fonte de energia tenha que mudar.
E um fator bem interessante, né, que é considerar esse aspecto mais social, relacionado, por exemplo, à cultura. E aí, como que isso poderia impactar, né, na questão climática? Apesar de ser um dos maiores produtores de carne do mundo, né, a Índia tem uma religião, que é o hinduísmo, onde a vaca é um animal sagrado, então eles não consomem carne de vaca. Então, apesar de produzirem muita carne de búfalo, né, por isso que exportam muita carne vermelha, mas imagina só se 80% da população indiana, que corresponde, onde os 100% são 1,2 bilhões de pessoas, 80% desse 1,2 resolvesse, do nada, comer carne de vaca agora, né? Então, esse é um aspecto que mostra como que uma crença pode impactar nessa questão, né? Já que as vacas aí, elas emitem bastante metano, né, durante o seu processo de digestão, e também é necessário aí uma área muito grande para a criação desses animais. Então, a gente vê, né, que mudanças no sistema natural vão ter tanto impactos ambientais, propriamente ditos, quanto os impactos socioeconômicos. E aí, quando a gente pensa na questão do aquecimento global, a gente tem tanto os efeitos que já são muito discutidos, né, que é a elevação do nível do mar, o aumento de eventos extremos, o aumento de doenças transmitidas por vetores, mas a gente também tem questões complexas que não são muito abordadas, pelo menos por nós, geocientistas, né? Que é a questão, por exemplo, do deslocamento das pessoas ou dos conflitos locais que podem ocorrer. Né? A gente vê, por exemplo, na Europa, hoje, uma questão muito complicada relacionada às migrações, que tem, claro, causas como, por exemplo, guerra, né, nos países e tal, mas também existem migrações relacionadas a questões climáticas. Então, por exemplo, existe uma área dentro das relações internacionais que estuda migrações e conflitos, né, relacionados a mudanças climáticas. Isso vai gerar o quê? Né? Uma fragilidade nos estados. Então, a gente vê, por exemplo, a União Europeia com essa questão, não sabendo como lidar muito bem com isso. Né? E aí você tem, por exemplo, o deslocamento de muitas pessoas, isso pode gerar o quê? Uma crise em termos de recursos, né, de alimentos, de combustíveis, de água. E, além de tudo isso, né, a gente tem também, claro, os impactos aí em biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então, como que a gente pode trabalhar com isso na prática, né? Como eu falei, isso é uma discussão que, pelo que eu pude pesquisar, dos últimos 10, 15 anos, né? Então, aqui a gente tem o que seria uma sugestão de como abordar essas questões, por exemplo, em modelos numéricos. Né? Então, esse trabalho traz aqui, dentro dessa esfera verde, né, o que ele chama de táxon biofísico, ou seja, aquilo que atualmente a gente chama de sistema terrestre, né, que é a atmosfera, os oceanos, ciclos biogeoquímicos, né? Aqui em cima, o que ele chamou de táxon sociocultural, ou seja, toda essa questão relacionada à economia, à tomada de decisão, políticas, né, estaria aqui nesse outro extremo. E existe aqui uma interseção entre essas duas áreas, que ele chama de táxon sociometabólico, né? Enfim, ou que estaria relacionado, por exemplo, a essa questão de migrações e a questão de produção de alimentos. Né? Então, essa abordagem taxonômica, ela visa o quê? Estruturar esses subsistemas para serem implementados em modelos numéricos. E isso é uma coisa que vem sendo trazida pela ideia de ciência da sustentabilidade, né, que tem a ideia do quê? De compreender o caráter fundamental das relações, das interações, aliás, entre natureza e sociedade. Ou seja, a gente vê que são duas perspectivas ligeiramente diferentes, né, mas que convergem para a mesma ideia de se considerar o todo. Bom, então, o que eu quero aqui? Né? Então, eu estou dizendo que a gente tem que sair correndo atrás dos cientistas sociais, né, e aprender tudo sobre ciências sociais, porque a gente precisa saber como que a gente vai se relacionar com isso.
Bom, não é bem isso, né? A minha ideia aqui, como eu disse, eu fui provocada sobre esse assunto em um workshop que eu participei, e isso me trouxe muitas reflexões, porque muitas vezes a gente está ali na nossa ciência do dia a dia e a gente não enxerga tanto o final, né? Como que isso chega no mundo real, nas pessoas, na minha região. E eu acho que a gente precisa, sim, conversar mais com os cientistas sociais e ter outros pontos de vista, né, para saber como que a ciência que a gente produz chega nas pessoas. Então, a partir dessa reflexão, né, eu vou trazer aqui qual é a minha perspectiva de geocientista, ou seja, o que eu consigo fazer para tentar contribuir com isso. É claro que eu, como a Natália falou, né, eu sou meteorologista, eu não trabalho com ciências sociais. Isso realmente foi só algo que me despertou interesse, que eu acho que a gente tem que pensar. Mas eu acho que a gente consegue, a partir do nosso ponto de vista, né, conseguir contribuir com essa questão. Então, eu trago aqui essa opinião, né, do Will Stephan, que eu concordo que o grande desafio para os cientistas da Terra, né, seria, então, alcançar esse nível de integração dos processos biofísicos com a dinâmica humana, né, de forma a construir aí uma visão verdadeiramente unificada do sistema Terra. Então, acho que isso é um desafio, mas eu acho que vale a pena a gente refletir sobre. Então, do ponto de vista do geocientista, como que ele pode contribuir com essa questão? Bom, nós temos algumas ferramentas e métodos, né, que a gente pode utilizar. Então, nós temos, por exemplo, observações e experimentos. Então, observações de superfície, de sensoriamento remoto, observações, medições geofísicas, né, campanhas, registros paleoclimáticos. A gente pode utilizar as avaliações e sínteses que são produzidas, como, por exemplo, essa do IPCC, que nos traz uma visão mais global do problema. E a gente pode utilizar a modelagem de uma forma geral, né? Então, existem diversos níveis de modelo, com diferentes complexidades, como, por exemplo, modelos de circulação geral, modelos de sistema Terra de complexidade intermediária, modelos de avaliação integrada. Esses modelos de avaliação integrada são os modelos que, de fato, eles integram, né, como o próprio nome diz, modelos climáticos com modelos econômicos, né? Então, isso já existe hoje. Já existem pessoas trabalhando com isso. E aí, dentro dessa representação, né, onde que o geocientista ficaria, né? A gente vai ficar desse lado, né? Como eu falei, mas tendo em mente que a gente pode, então, ter esses impactos e interações aqui com a antroposfera. E, bom, como que a gente pode, então, contribuir de forma a identificar, né, esses fluxos aqui de interação com as atividades humanas? Bom, a gente tem que, de uma forma um pouco contraditória, talvez, mas separar os processos naturais dos processos antrópicos, né? Por quê? Porque eu preciso saber, de fato, o que é derivado de processos naturais da Terra, para que eu possa identificar o que, de fato, né, está relacionado com ações antrópicas. E qual é uma forma muito útil, né, de se fazer isso? Olhando para climas do passado. Né? Olhando para climas do passado, a gente consegue explicar como que a Terra funciona sem humanos. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a evolução da temperatura média global, né? Aqui, cada caixinha representa uma escala temporal diferente. Então, por exemplo, aqui, né, 400 a 100 milhões de anos atrás, depois 100 a 10 milhões, e assim por diante. Né? Aqui a gente já tem de 700 a 200 mil anos atrás, chegando aqui até o final do Pleistoceno e Holoceno. E aqui o que a gente chama de período industrial, né, a partir de 1850 até as projeções de final de século em 2100. Então, todas as linhas coloridas até aqui, elas representam
reconstruções a partir de dados paleoclimáticos, e a linha preta, reconstruções a partir de modelos numéricos. Então, a gente vê que mesmo para climas mais antigos, né, apesar das grandes incertezas, os modelos até que fazem aí um bom trabalho em representar essa variabilidade de temperatura média global. E também, o que a gente observa, né? Que esse período final aqui, relacionado com as projeções, né, que são os possíveis cenários de aquecimento, aqui cada uma dessas linhas, nesse cenário dito aqui o mais pessimista, a gente se aproxima aqui do que foi o Plioceno médio, né, aquele período mais quente do Plioceno. Então, vejam que, em termos de aquecimento, nem é um cenário tão drástico assim comparado a outras épocas, né? Mas lembrem-se que a gente tem um foco aqui que é diferente do que aconteceu aqui, né? Aqui a gente tem pessoas agora. Então, o impacto nas pessoas é que vai importar. Então, por meio do estudo de climas passados, a gente consegue dizer como a gente chegou até aqui, né, nessa situação em que a gente se encontra hoje, e também encontrar pistas para como será o futuro. Então, aqui, por exemplo, a gente tem no eixo Y aqui a variação de temperatura global, média global, e aqui a concentração de CO2 na atmosfera. Então, a gente olha aqui para 5 climas, né, onde esses 4 aqui de cima são considerados o que a gente chama de climas quentes, comparado ao nosso pré-industrial e aqui ao último máximo glacial. Então, de acordo com aquela figura anterior, a gente estaria mais ou menos aqui perto, né, do Plioceno. Então, um aquecimento aí, de mais ou menos 2 graus, né, acima do nível pré-industrial. Ou seja, né, bem diferente aqui dessas situações, por exemplo, aqui do Paleoceno tardio, ou então daqueles eventos oceânicos, né, o máximo termal do Paleoceno e Eoceno, onde a gente tinha aí concentrações de CO2 muito maiores. Então, por meio do estudo de climas passados, né, a gente pode, claro, tentar determinar por que o clima mudou. Pode também tentar inferir se esse aquecimento que a gente observa hoje, ele é incomum. Então, como a gente faz isso? Olhando para outros climas quentes. E será que esses climas quentes, eles podem ser considerados algum tipo de análogo para o futuro, ou algum tipo de cenário parecido com o que a gente possa vir a encontrar? Essa é uma questão bem interessante, onde alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos, no sentido de que a gente não consegue determinar climas análogos. Por quê? Porque mesmo que o Plioceno tenha uma temperatura muito parecida com a projetada para o final do século, aqui a gente tinha uma situação totalmente diferente, né? Então, a gente não tinha, por exemplo, gelo no Polo Norte. Né? A gente tinha algumas passagens aqui abertas ainda, então a gente não pode dizer que é um análogo perfeito. Talvez um análogo em termos de temperatura, mais relacionado a outros mecanismos e outros cenários, né? E como que a gente pode fazer isso, então? Né? A gente viu ali que os modelos, de forma geral, conseguem representar bem essas variações, pelo menos em termos de temperatura global. Como que a gente pode, então, explorar melhor essa relação, né, entre os registros geológicos e os modelos? Então, a gente tem o que a gente chama de período instrumental, que seria mais ou menos a partir de 1870, né, quando o Serviço Meteorológico do Reino Unido começou com as primeiras medições sistemáticas da atmosfera. Né? Então, o período instrumental é considerado quando a gente tem medições sistemáticas, seja, né, meteorológicas, oceanográficas, enfim, sensoriamento remoto. E, antes disso, né, como que a gente faz, então? A gente vai olhar utilizando a paleoclimatologia. Né? Então, olhando para marcas que as variações ambientais e climáticas deixaram na Terra. Então, aqui a gente tem, por exemplo, sedimentos marinhos, né, os espelhotemas, anéis de árvores, sedimentos, testemunhos de gelo. Enfim, essas alterações vão deixar marcas
nesses arquivos que a gente pode explorar de forma a entender o que aconteceu. Bom, e os modelos, né? Então, os modelos seriam uma representação físico-matemática disso que a gente chama, né, de sistema climático ou sistema terrestre. Então, naquela visão lá daquele diagrama, né, seria só aquela parte da esquerda, onde a gente se aproveita aí do fato de o oceano e a atmosfera serem fluidos, né? Então, a gente tem leis físicas que descrevem o funcionamento desses fluidos. E, além disso, esses modelos hoje eles trazem representações bem mais complexas, como os ciclos biogeoquímicos, né, processos de química atmosférica. Então, tudo isso pode ser incorporado em gigantes programas de computador, que são rodados aí em Fortran, para quem conhece aí as linguagens mais antigas, né? Porque só o Fortran que dá conta de rodar esses programas. E, né, qual que é, vamos dizer assim, o chamariz, né, o grande chamariz dos modelos? Bom, seja no passado ou no presente, os registros, né, as observações são limitadas. Então, a gente não tem como observar o planeta todo, né, numa resolução espacial infinita, né, pequena. Então, não tem como ter estações meteorológicas uma ao lado da outra, por exemplo. E também tem a questão temporal, né? A gente tem espaços de tempo que não têm cobertura de dados. Então, seja períodos paleoclimáticos, né, considerando o paleoclima, ou seja, mesmo períodos mais recentes. Uma outra questão é que a gente só tem uma Terra, né? Então, a gente não consegue fazer um experimento na Terra. Então, esses modelos globais, eles acabam funcionando como um laboratório da Terra, onde eu posso determinar o experimento que eu quero para testar as hipóteses que eu quiser. Então, até o pessoal que trabalha com modelagem, né, costuma falar que brinca de ser Deus, porque você coloca as condições que você quer no planeta e põe ele para funcionar. E, portanto, né, então, os modelos eles permitem com que a gente possa compreender melhores processos, né, relacionados com o funcionamento do planeta, sejam eles físicos, químicos ou biológicos. E aí, né, como eu tinha falado anteriormente, o grande desenvolvimento desses modelos, é claro que foi a partir da década de 60, porque antes a gente não tinha computador, né? Então, os primeiros modelos, na verdade, são modelos de previsão de tempo, ou seja, só tinha a representação da atmosfera. Lá no começo, né, na verdade, o ENIAC, que foi o primeiro computador, ele foi testado por um meteorologista, né, foi um dos primeiros testes lá, fazendo uma previsão do tempo. E, então, a partir disso, né, esses modelos foram se desenvolvendo, incluindo mais processos. Então, inicialmente, você tinha ou um modelo atmosférico ou um modelo oceânico. Depois, esses modelos passaram a ter uma interação. E aí você começou, né, então, aqui os modelos acoplados, que a gente diz. Então, acoplamento entre oceano e atmosfera. Passaram a incluir também processos de gelo marinho. E, a partir mesmo, vejam que é muito recente, fim da década de 90, é que se teve, de verdade, aqui a inclusão de processos mais complexos, né, como, por exemplo, ciclos biogeoquímicos, o ciclo do carbono, vegetação interativa. Então, hoje, os modelos eles interagem com a vegetação, em tipos de vegetação, que podem aumentar ou diminuir, dependendo da biogeoquímica do solo e das condições atmosféricas. Então, é bem complexo, né? E hoje, inclusive, alguns modelos incluem até processos de alta atmosfera, de química atmosférica e também de ecossistemas marinhos. Então, o que a gente chama de modelo de complexidade intermediária, né, que eu tinha citado anteriormente, seria um modelo que inclui esses processos e que a gente chama hoje de modelo do sistema terrestre. Então, a gente vai ter aqui os processos físicos e químicos da atmosfera, processos também físicos e químicos no oceano, uma componente de gelo marinho, componente continental, que pode incluir ou não a questão da vegetação interativa, como eu falei para vocês, processos hidrológicos e também a questão
dos mantos de gelo continentais, né? Então, vocês veem aqui essas setas mostrando que, além de cada um desses componentes supercomplexos, existe toda uma troca, né, de fluxos entre eles, tentando representar aí realmente como funciona a Terra. Bom, então, sabendo aí dessas vantagens, né, e desvantagens em relação aos modelos e dados, né, porque eu trouxe a questão da comparação dados-modelos. Bom, porque como a gente vai ver, ou como a gente já viu um pouquinho, né, eles contam coisas diferentes. Então, na verdade, esse tipo de abordagem é bem recente do ponto de vista climático, né? Aqui a gente tem nesse boletim do PAGES, que é o Past Global Changes, que ele está incluído nessas iniciativas internacionais transdisciplinares, onde é trazido esse texto relacionando dados e modelos. E nesse texto é dito, né, que registros paleoclimáticos e modelos têm o potencial para uma relação verdadeiramente simbiótica. E, para que a gente tenha uma visão holística do sistema terrestre, é necessário, então, integrar observações, registros paleoclimáticos e modelagem climática. Essas diferentes metodologias da ciência do sistema terrestre estão baseadas em diferentes disciplinas, como geologia, física, meteorologia e oceanografia, em uma ampla escala temporal. Né? Então, a visão holística justificada aqui para os geocientistas seria essa integração entre observações, né, observações aqui, no caso, instrumentais, registros paleoclimáticos e modelagem climática. Então, os modelos, né, eles nos permitem tanto simular trajetórias futuras, como também integrar esses conhecimentos, né? Integrar o nosso conhecimento teórico com o que realmente aconteceu no mundo real. Portanto, nessa interface entre observações e modelo, seria como o teste final para a nossa compreensão do sistema terrestre, porque aí eu estou confrontando a teoria com o que de fato aconteceu. Então, quando a gente pensa, né, no sistema terrestre aqui de uma forma mais simplificada, os dados, né, eles vão nos contar o que aconteceu, enquanto que os modelos vão nos explicar por que e como isso aconteceu. Então, aqui a gente tem aquela discussão, né, dos climas análogos, numa aplicação entre reconstruções paleoclimáticas e projeções numéricas, onde a gente tem aqui a evolução da temperatura média global, né, a partir de reconstruções paleoclimáticas, assim como a concentração de CO2 na atmosfera. A gente vê que existe uma boa relação entre as duas variáveis, né? E aqui, né, ao longo dos últimos 100 milhões de anos, mais ou menos, com destaque para algumas épocas, né? Então, por exemplo, o Cretáceo Médio, onde a gente observa esse pico aqui. Se vocês observarem aqui a paleogeografia, ela está mais ou menos reconstruída, né? Então, a gente tinha aqui, devido a essas altas temperaturas, um nível do mar bem mais alto. Depois, a gente tem aqui o Eoceno inicial, o Plioceno, né, que a gente já discutiu, então, que está bem aqui longe desses outros extremos quentes. O último máximo glacial como um comparativo, inclusive com a reconstrução dos mantos de gelo aqui do hemisfério norte. E aqui as projeções futuras, né? Onde a gente vê, então, por exemplo, que esse cenário intermediário de aumento de temperatura, ele é bem parecido justamente com o que a gente vem falando sobre o Plioceno. Então, a gente tem aqui uma integração, né, entre o que seria registros paleoclimáticos e projeções numéricas do que pode vir a acontecer. Agora, aqui de uma forma espacializada, o ano de 2020, e aqui projeções para 2050, 2100 e 2200, também em termos de temperatura. E aqui as cores significando qual seria o análogo mais próximo, né, em termos de temperatura. Então, azul mais escuro pré-industrial, depois o período histórico, o verde clarinho aqui, o Holoceno, pequena idade do gelo, Plioceno, Eoceno, e aqui tão quente que não tem análogo, né?
Então, se a gente for olhar aqui a evolução no tempo, a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais vermelho. Onde aqui, na América do Sul, por exemplo, a gente tem grande parte dela, principalmente a porção centro-norte, com análogo, né, temperaturas análogas ao Plioceno. Então, até por isso, hoje o Plioceno ele é uma época que tem um grupo de estudo específico olhando para o clima do Eoceno, né, desenvolvendo experimentos numéricos e também fazendo coletas, né, de dados relacionados a essa época. A gente quer entender um pouquinho melhor como que foi o clima do Plioceno médio, já que ele aparentemente é um análogo, pelo menos em termos de temperatura. Bom, então, para ter essa comparação dados-modelo, a gente precisa de dados, né, de registros. Então, por isso é tão importante, não sei se alguém aqui trabalha com coleta, né, de sedimentos ou de rochas, enfim, com dados de forma geral, mas, pelo menos para a gente, né, que trabalha na interface dados e modelo, é muito importante, porque a gente precisa justamente ter essa base de comparação, né, para saber se o modelo efetivamente está reproduzindo a realidade. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma compilação de espelhotemas, aqui produzido em 2019. Né? Então, os espelhotemas eles são fontes interessantes de reconstrução de precipitação, por exemplo. Hoje em dia tem outros proxies sendo desenvolvidos, né? Mas o proxy principal é relacionado à precipitação. E aí, a partir dessas compilações, né, representadas por essas bolinhas aqui, a gente pode, por exemplo, comparar com os modelos, né, que são esses sombreados aqui embaixo. Então, aqui, a gente tem o modelo ECAN5 sendo comparado com a reconstrução isotópica de oxigênio a partir desses espelhotemas, desses registros de espelhotema aqui nessas bolinhas. Então, hoje em dia, já tem modelos climáticos que fazem fracionamento isotópico, onde a gente pode, então, comparar diretamente o valor isotópico do espelhotema com o modelo. Né? E aqui a gente pode olhar até que esse modelo está até que mais ou menos bom, né? Aqui reproduzindo valores aí bem parecidos, né, com os que foram registrados. E aqui trazendo um pouquinho, né, do que eu desenvolvi no meu doutorado, aqui tem uma compilação que eu fiz, né, parte de uma compilação que eu fiz para o Holoceno Médio, então relacionada à precipitação, aqui na América do Sul, onde esses pontinhos vermelhos representam uma situação mais seca do que o presente, e o azul uma situação mais chuvosa do que o presente. E aqui a gente tem uma atualização, né? A gente atualizou essa base de dados agora no ano passado, trazendo ainda, né, aqui em laranja pontos mais secos, em verde pontos mais chuvosos. A gente expandiu a região e também fez uma atualização em termos das idades desses registros, né? Porque aqui, como a gente está trabalhando com o Holoceno Médio, as datações são basicamente em carbono 14. Então, trabalhos mais antigos, lá do começo da década de 90, eles não traziam a correção, né, nas idades de carbono 14. Então, a gente fez isso, trazendo aqui para essa compilação mais atual. E aí, qual a importância, então, dessas compilações? Servir de base, né, para avaliação dos modelos numéricos. Aqui também foi parte do meu doutorado, onde eu peguei aquela compilação que eu tinha feito e justamente comparei com diferentes modelos, né, para ver qual que era, então, o acerto desses modelos em relação à precipitação do Holoceno Médio. Esse primeiro aqui seria a média de todos os modelos, né, e aqui, então, justamente representando o vermelho mais seco, o azul mais chuvoso, e a gente vê como que varia, né, entre esses modelos essa resposta. Por que isso acontece? Né? Porque existem parâmetros físicos dentro dos modelos, né, dependendo de qual instituição esse modelo é desenvolvido, que podem variar de um modelo para o outro. Então, a base deles não vai mudar, que é a questão, por exemplo, da mecânica dos fluidos, né, isso não vai mudar,
Mas eu tenho, por exemplo, processos que eu não consigo representar por conta da resolução desses modelos, por limitação de processamento, como, por exemplo, processos de microfísica de nuvens, né? Então, as nuvens têm uma escala espacial menor do que a resolução espacial do modelo. Então, como eu não consigo resolver essa nuvem numericamente, eu preciso colocar uma equação paramétrica que represente uma nuvem dentro do meu modelo. E essa equação paramétrica pode mudar de um modelo para o outro, né? Vai depender de qual equação essa instituição adotar. E aqui a gente tem, vamos dizer, uma evolução disso, né? Então, aqui a gente tinha somente para o Holoceno Médio. Agora, aqui a gente já tem uma visão tanto da América do Sul quanto da América Central e do Norte, né? Porque é o que a gente chama aqui de sistema de monção americano, onde a gente tem comparações, então, desde o Holoceno inicial, médio e tardio, com esses registros, né? Isso aqui está sendo desenvolvido pela Paula, que é a minha aluna de doutorado. Então, ela está olhando para a monção americana e tentando entender se o modelo consegue, ao longo do tempo, ter o mesmo acerto em relação aos proxies aqui, né? A gente vê que isso varia um pouco. Então, aqui o marronzinho seria o mais seco e o verdinho seria o mais chuvoso. Aqui um outro trabalho, né, que a gente participou lá com o pessoal da FURG. Então, foi um trabalho de doutorado, onde parte desse trabalho era estimar qual era o volume de água e também qual era a evolução do pulso de degelo relacionado ao evento 8.2, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um evento que ocorreu durante o Holoceno, relacionado ao colapso do manto de gelo da América do Norte. Então, quando a gente sai lá do último máximo glacial, né, e vem entrando no interglacial, isso mais ou menos há 20 mil anos atrás, a gente começa a derreter esse manto de gelo na América do Norte, que vai, em um momento, colapsar, e esse derretimento coloca grandes quantidades de água doce no Atlântico Norte, o que altera a circulação oceânica. Então, vamos dizer que o evento final de derretimento, né, esse derretimento ele não acontece de forma contínua, acontece por forma de pulsos de degelo ao longo do Pleistoceno tardio e Holoceno, onde culmina nesse evento 8.2, há 8.200 anos atrás, que termina aí em mais ou menos 6.700 anos. Então, ele demora aí uns 1.500 anos para ter esse colapso. Portanto, eu tenho um determinado volume de água doce que é adicionado no oceano, no Atlântico Norte, e que vai, aí, ao longo desses 1.500 anos, evoluindo de alguma forma. Então, a ideia desse trabalho era, por meio de análise dos registros paleoclimáticos e de modelos, experimentos numéricos, testar qual seria esse volume de água e qual seria a taxa em que esse volume seria colocado no oceano. Então, aqui a gente tem, né, em linha preta, os proxies em diversas localidades. Então, cada um desses quadradinhos é uma localidade aqui no Atlântico Norte, né, essas bolinhas aqui. E essas linhas coloridas são diferentes experimentos numéricos testando. Agora vai ser tantos Sverdrup, né, que é a medida de transporte no oceano, vão ser tantos Sverdrup de água transportados aqui, agora vão ser tantos, né? Então, você vai variando essa quantidade e testando para ver qual se adequa mais à evolução desses eventos. E aí, o que foi mais interessante, né, que ele conseguiu estimar esse volume e a qual taxa essa água seria colocada no oceano, e chegou à conclusão que o evento 8.2 teve um volume adicionado no Atlântico Norte muito similar ao que se espera de derretimento da Groenlândia no final do século. Né? Ou seja, ele seria um evento análogo em termos de pulso de degelo no Atlântico Norte para o derretimento da Groenlândia em 2100, ou até 2100. Né? E só para mostrar como esse assunto está bem, vamos dizer,
atual essa discussão. Acabou de sair o último boletim, né, do PAGES, que é aquele que eu mostrei anteriormente para vocês, e vejam qual que é o tema, né? Então, aqui, avanços na ciência dos sistemas socioambientais do passado. Então, trazendo justamente essa discussão entre a mudança do clima no passado e como que a gente pode inferir a relação socioeconômica ou socioambiental, no caso, né? E aí algumas sugestões que são dadas para fazer essa conexão, né, entre os sistemas ditos naturais e humanos é usar, por exemplo, o que eles chamam de arqueoecologia, ou seja, utilizar reconstruções do ponto de vista arqueológico, né, mas focando nas mudanças ambientais. Então, isso é algo que está sendo desenvolvido no momento. Bom, finalizando aqui, né, de resumo, o que eu gostaria, então, de ter trazido aqui para vocês. Que a gente, então, sabe, né, que ocorreram mudanças, tanto no passado recente, estão ocorrendo no presente e vão ocorrer no futuro, relacionadas com a atividade humana, e que existe essa visão transdisciplinar do funcionamento da Terra, né, onde o homem ele não passa a ser só, o homem não, né, a humanidade, não passa a ser só um agente, mas também fazendo parte aí desses processos de interação. Onde a gente, como geocientista, né, a gente tem ferramentas e métodos para contribuir com o desenvolvimento dessa questão. Uma delas é a questão de comparação dados-modelos. E, principalmente, a reflexão que eu queria deixar é em relação em como que a gente pode, né, então, desenvolver melhor essa relação com as ciências sociais, né, pelo menos pensar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então, era isso que eu queria trazer. Eu agradeço a minha instituição, a UERJ, ao Observatório Nacional pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui. Aqui alguns parceiros e financiadores dessas pesquisas que eu mencionei. E obrigada. É sobre o que você colocou até no resumo, sobre essas relações com as ciências sociais, que hoje a gente estava conversando que é difícil ter a divulgação, né, dos nossos trabalhos, que nem é essa relação tão forte com as ciências sociais, não é um estudo em conjunto. A minha pergunta é, de uma pessoa totalmente leiga nisso, é de como você pensa, como você vê como se cria toda essa relação, como é feito. E a outra pergunta é uma dúvida em relação à temperatura e à atividade vulcânica. E se, por exemplo, nessas previsões, o quão importante é uma atividade vulcânica e se o tempo dela, se ela se mantém constante e como isso funciona. É só essas duas questões bem simples. Obrigado. Certo. Então, em relação à primeira pergunta, né, como até eu estava discutindo com alguns colegas antes da palestra, eu tive contato com isso de uma forma mais intensa, agora há 2 meses atrás. Então, assim, o que eu trouxe aqui é o do que eu estou estudando de curiosa mesmo, porque teve um workshop lá na UERJ sobre mudanças climáticas e ciências sociais, então eu achei interessante, eu falei, o que será que é isso? E fui lá ver, né? E aí foi muito interessante, porque eu trabalho com isso desde, basicamente, a minha graduação, então faz muito tempo, e eu nunca tinha visto uma perspectiva tão aprofundada de outro ponto de vista, né, de um ponto de vista de ciências sociais. E, assim, na verdade, o que eles falam, o que eles discutiram muito, é que eles não têm acesso a isso, porque tudo que se divulga em relação a mudanças climáticas, né, esse tema em geral, é relacionado com o IPCC, então, é a temperatura, eventos extremos, aí até se fala, as pessoas vão ser atingidas pelos eventos extremos, mas para aí, né, você não tem, você até tem uma passagem de informação para tomador de decisão, por exemplo, mas a gente não vê a atuação, né? Então,
uma das queixas, por exemplo, tinha uma pesquisadora lá até famosa, que depois eu fui procurar, ela é bem famosa na área. Ela tem um artigo sobre isso, inclusive, falando em como as ciências sociais elas são excluídas dessa discussão. Então, até falando, por exemplo, que ela entende que nós precisamos de mais investimento, porque tem equipamentos, né, tem campanhas e tal, mas ela dizendo assim que eles praticamente não recebem financiamento nessa área. Então, eu acho que ter tido contato com esse tema, assim, eu não sei como fazer essa conversa, na verdade. Até teve uma pesquisadora lá que falou que não, que isso existia essa conversa, por exemplo, nesses eventos, como as reuniões de IPCC e tal, mas, assim, isso não chega na gente, né, que trabalha com isso. Então, assim, o que eu estou tentando fazer é entender melhor o assunto, a priori. Então, eu tenho estudado bastante, lido sobre isso, inclusive a própria questão que, eu não sei se vocês já ouviram sobre o antropoceno, né, que é uma coisa assim, que está muito em voga, então várias áreas estão absorvendo esse tema, né? Isso é que está ligando um pouco essas duas áreas, porque você tem essa discussão mais social focada no antropoceno, né? Então, você tem antropólogos trabalhando com isso. Então, assim, eu acho que a priori é a gente entender a linguagem, né? Então, é uma linguagem muito diferente da nossa. Então, o que eu estou fazendo é isso, é tentando entender a linguagem para depois, quem sabe, tentar aí uma troca um pouco mais efetiva. Em relação à segunda pergunta, sobre o vulcanismo, sim, existem até grupos dentro daquele Pages, né, que eu te mostrei, que é focado em estudos de vulcanismo aplicados a clima. Então, tem um grupo que se chama VIX, que é Volcanic Impacts on Climate and Society, e onde se estuda, basicamente, os efeitos do vulcanismo no clima. Como que se faz isso? Né? Olhando para climas passados, principalmente do último milênio, onde a gente teve uma atividade vulcânica mais intensa. Então, já tem muitos estudos que mostram qual é o impacto, né, do vulcanismo. Em relação ao clima, principalmente, né, tem que ser erupções explosivas, não pode ser outro tipo de erupção, porque antes se achava que o impacto do vulcanismo era relacionado à poeira, né? Porque você joga muita poeira na atmosfera e tal, mas essa poeira se deposita muito rapidamente, né? Porque ela é mais pesada. Então, as erupções explosivas, elas vão injetar partículas, né? Na verdade, vão injetar gás, enxofre na estratosfera, e aí esse enxofre ele é convertido em partícula na estratosfera. E essas partículas, elas refletem radiação solar. Então, dessa forma, essas partículas elas entram na circulação, porque você jogou lá na estratosfera, elas vão refletir radiação solar, portanto, elas vão resfriar a superfície, né? O efeito do vulcanismo seria resfriar a superfície em termos de temperatura, já que você está chegando menos radiação na superfície. Então, em grandes erupções, como o do Pinatubo, por exemplo, que foi a última desse tipo que a gente viu, né, em 1991, existem estimativas de diminuição da temperatura global relacionadas a essa erupção única. E esses impactos, eles têm, esse resfriamento, ele pode ser principalmente aí 1 ano após a erupção, né, então não é tão imediato, e ele pode durar uns 2, 3 anos até depois disso, né? Então, isso a gente tem no passado, agora a gente não tem como prever opções no futuro, né? Então, a gente consegue estimar o impacto no clima passado e até observar hoje, mas prever a gente não sabe quando vai ter uma erupção. Então, isso não é incluído nas projeções futuras, por exemplo. Mas hoje a gente já sabe que a própria erupção do Pinatubo ela deu uma diminuída no impacto do aquecimento global. Teve um impacto nesse sinal global de aquecimento. Oi, Lu. Tá? Não, primeiro eu queria agradecer, assim, a palestra foi maravilhosa. Acho que assim, o fluxograma dessas ideias em relação à mudança climática, em relação à questão social, em 1 hora é valiosíssimo, né? Para todo mundo ter isso na mente.
Eu vou, na verdade, pegar um gancho aqui com, com a pergunta, que mais um comentário, né? Que assim, assim como você disse, né? Você está pegando esse assunto ligado às ciências sociais e está começando a entender a linguagem, está começando a se aprofundar se aprofundar não, conhecer, na verdade, essa questão, né? Desse outro ponto de vista. E aí, a questão, o comentário, né, que eu quero fazer, na verdade, é a dificuldade que a gente tem, né, a gente sempre fala, né, a dificuldade de divulgação científica dos nossos trabalhos, mas, assim, quando a gente pega uma realidade, né, do nosso cotidiano, da nossa rotina, que é lidar com o nosso tio que ri quando a gente fala de aquecimento global, cara, você passar de mudança climática para começar a falar sobre os impactos dentro da humanidade, dentro de ciências sociais, é um passo muito grande, né? Quando a gente, na verdade, ainda está tentando mostrar que existem dados reais já apontando futuros drásticos, né? Na verdade. Então, assim, é muito complicado a gente conseguir divulgar as nossas próprias pesquisas, quem dirá fazer toda essa conexão, né, com as questões globais de mudança de população, de fazer todo esse link, né? É bem complicado, mas assim, é uma perspectiva que a gente tem que seguir, a gente tem que chegar lá, a gente tem que chegar nessa divulgação, né? E nessa conversa, nesse diálogo com a sociedade, né? E o último, na verdade, outro comentário também, sobre o vulcanismo mesmo, esse fator que você falou, né, dos gases do enxofre chegando na estratosfera, inclusive é um dos fatores que o pessoal aponta das glaciações globais, né, do passado mais distante. Então, não é um único fator, mas é ali uma combinação de fatores, né? Então, é a mudança do clima até pelas erupções vulcânicas. É isso. Obrigadão, Vilu. Obrigada, Gabi. Vou começar pelo seu comentário final. Então, realmente, né, a única diferença que a gente tem são as escalas temporais, né? Então, quando, por exemplo, eu olho para o Pinatubo, que foi um evento pontual aqui, a gente tem realmente a formação das grandes províncias vulcânicas, né? E aí onde você tem essa atividade vulcânica intensa, que realmente aí foi fator para essas grandes glaciações, que aí você entende muito mais que eu, né? Mas aí é justamente isso, você tem o quê? Essa forçante, que a gente chama, né, vulcânica, ela sendo reforçada durante um período muito grande de tempo. Então, isso pode culminar num evento de glaciação, até num snowball, aí, quem sabe, né, essas teorias de clima mais antigo. Então, realmente, o que vai depender é a escala temporal que a gente está olhando. Agora, em relação ao comentário inicial, é bem interessante até você falar isso, porque eu tenho estudado muito o Bruno Latour, né, que foi um dos filósofos e antropólogos que eu citei aqui, que ele traz uma linguagem bem assim acessível, e ele traz justamente isso, essa questão de por que existem os negacionistas, né? Então, na verdade, a hipótese dele, o que eu acho que é muito plausível, é que quem nega, na verdade, as grandes elites que são que negam, elas sabem que é verdade. Só que elas negam para que elas possam usufruir, né? Enquanto elas vão estar aqui. Depois eu estou morto, né? Aquela velha história. Depois que eu estou morto, né? Eu quero ganhar dinheiro agora. Então, até essa questão, eu tenho lá um parente que não entende, né? Mesmo isso está relacionado com essa questão social. Então, eu acho que nós que estamos trabalhando com isso, a gente meio que tem o dever de entender como esses processos funcionam. Inclusive, do que eu percebi, os cientistas sociais sabem muito mais das ciências naturais do que nós sabemos do que eles fazem. Né? Então, é claro que é um caminho aí muito, muito longo, mas eu acho que até para dar mais fim para o que a gente faz, sabe? Para a gente conseguir enxergar onde que a gente vai chegar nas pessoas. E não necessariamente para a gente levar essas informações para as pessoas, né? Mas para que a gente aí também motive o desenvolvimento da ciência dura, vamos dizer assim, né? Eu tenho um comentário. Essa função do aquecimento global como
uma falácia, é a mesma coisa que veio da indústria do cigarro também. É o mesmo caminho que se faz, né, e que já é batido, que as pessoas já conhecem, mas que a população ainda cai, porque eu acho que entra naquela... Assim, dentro do nosso sistema capitalista, o que se visa é tu ter uma vida boa e, né, almejar aquilo que esses grandes empresários têm. Então, a tendência é que as pessoas escutem mais essas pessoas, né? Porque elas querem ter aquilo que eles têm. Então, assim, e tu olhar para o outro, tu abrir mão de certas coisas e certas atitudes, é tu tirar benefícios seus, né? Então, é muito complicado fazer as pessoas pensarem num todo, assim. Eu tenho uma pergunta que é relacionada à oceanografia, né? Ali tu compara a projeção para 2100 com o máximo climático ali do Plioceno e Eoceno, só que a configuração do planeta era levemente diferente, né? Não era? Aonde? Não, tu fala isso, que a configuração... eu sei que era muito parecido com o que estava hoje, mas tu disse que tinha algumas aberturas. Como é que seria, tipo, porque assim, as correntes oceânicas, elas são os grandes transportadores de calor do planeta, né? E tu tem uma temperatura média do planeta. Mas assim, tu olhando pontualmente, isso vai variar muito. Porque se tu tem uma configuração diferente do planeta, tu vai ter uma configuração diferente das correntes. Eu não sei se isso se aplica nos modelos, porque é muito complexo, né? Então, tu olhar um modelo e pegar para dados do passado, onde tu não tinha a mesma configuração que tu vai ter no futuro, eu não sei como é que se faz essa é a minha questão. Sim, sim. Eu estava procurando, né, aqui que tinha, que se a gente olhar aqui, deixa eu tirar esse mouse aqui, nesse artigo especificamente, ela mostra, né, aqui de alguma forma, essa variação aqui, né, na paleogeografia relacionada a cada uma dessas épocas aqui. Agora, essa questão que você levantou é muito interessante, porque tem tanto a questão da discussão dos climas análogos, que eu falei, que é algo complicado, né? Porque começou todo mundo assim, então quer dizer que o Plioceno é um análogo para o futuro. Aí todo mundo começou em cima disso, mas aí a gente começou a pensar, não é bem por aí, porque, como você falou, a gente tinha uma situação diferente. Então, a gente tinha, por exemplo, aqui como chama, gente? Falhou agora aqui. Isso, o Panamá, que era aberto. Então, quer dizer, se aqui eu tenho essa passagem aberta, eu não vou ter uma circulação atlântica tão vigorosa como eu tenho hoje, por exemplo, né? Porque eu estou tendo contaminação aqui da Bacia do Pacífico. Só um exemplo, né? Sem contar que aqui, também não estava totalmente fechado aqui na Tasmânia, né? Aqui, né? Então, a gente não tinha ainda... Não, aqui a gente já tinha, mentira. Mas, enfim... você tem toda a questão da circulação oceânica que realmente ela é alterada. Então, por isso essa questão de tomar cuidado em olhar para análogos. Então, a gente está vendo que é um análogo em termos de temperatura. Por que a gente fala isso? Porque, assim como eu mostrei aquele slide dos espelhotemas, também existem vários registros marinhos que fazem a reconstrução do clima no Plioceno. Então, você tem alguns pontos, a gente tem uma noção de como era espacialmente essa temperatura naquela época. Então, o que ela faz aqui é uma comparação nesse sentido. Olha, eu tinha temperaturas semelhantes e ponto. E ponto, né? Porque quando a gente vai olhar para a questão da paleogeografia, esse é o problema de olhar para climas mais antigos, a gente não consegue inferir mecanismos, por exemplo, porque era totalmente diferente. Então, uma simples passagem ali que estava aberta, eu tenho valores diferentes, salinidade, temperatura, a corrente não vai ser a mesma, né? Ou seja, eu não tinha, por exemplo, a corrente do Golfo tão intensa como ela é hoje. Então, o transporte de calor não era o mesmo, né? Então, isso que alguns trabalhos trazem hoje, que é complicado a gente falar em análogo, por causa disso.
Isso. Esses dados mais antigos, né? Então, assim, o objetivo de olhar, qual é a ideia, então, de olhar para o Plioceno? Se ele não pode ser um análogo. Bom, é tentar entender o que levou a essas temperaturas maiores. Né? Porque, de alguma forma ou de outra, qual é o impacto de uma temperatura maior, mesmo que eu tenha aqui uma paleogeografia ligeiramente diferente? Né? Então, entender, por exemplo, será que o mecanismo do CO2 de temperatura era o mesmo? Dentro dos fatores naturais, né? Isso. O que leva só dentro? Então, isso a gente pode inferir, mas a gente não pode dizer, então o Plioceno, a gente vai ter o Plioceno daqui a 100 anos. Não, isso a gente não pode jamais, porque o Plioceno já foi e não tem, pelo menos nos próximos 100 anos, como ele se repetir daquela forma. Né? Agora, era isso? Em relação ao seu comentário, o Bruno Latour traz justamente isso, essa questão da indústria do cigarro. É exatamente isso. É a mesma coisa. Então, é você pegar uma questão como a indústria do cigarro ou como a questão climática, que tem um impacto econômico gigantesco, e falar que é mentira, porque isso vai contra os modos de produção e consumo que a gente tem hoje. Né? Então, quem fala isso é louco, imagina. Aí eles vão lá e trazem estudos, né, estudos que mostram o que eles querem mostrar, como ocorreu na indústria do tabaco e como ocorre hoje com os negacionistas. Né? A gente sabe, tem pessoas não gratas aqui no Brasil, inclusive, sim, muitas, que né? fazem esse desserviço. Vai ter um momento, que nem na indústria do cigarro, que não vai ter como negar mais. Só que... Será que vai ser tarde demais? Quando é que vai ser isso, né? Quando é que a população em si vai se dar conta que vai ter que abrir mão e vai ter que ter uma atitude diferente? Essa é a questão, né? É porque a gente já está vendo, né? Por exemplo, a gente vê pessoas mais antigas falando, não está mais como era antes. Isso, então não é só, né, a questão já de dados visto, que a gente né? tem dados, é visto hoje. Então a gente mesmo já tem essa noção de eventos de chuva, principalmente aqui na região, como tem aumentado. E aí a gente vê o quê? Os impactos diretos na população, né, nas regiões aqui de encosta, e a gente não vê nada acontecendo. Todo ano repete e nenhuma medida é tomada. Né? Daí fica... Então, a culpa é do clima que está mudando, não é nossa, é o clima que está mudando, o que eu vou fazer? Primeiro, agradecer e parabenizar pela tua palestra. Muito didática e muito interessante. Eu acho que eu e ela, como oceanógrafas, tu como meteorologista, tem uma tendência a querer a interdisciplinaridade. Eu acho que isso chama muito atenção. Mas fazendo um contraponto, eu noto que existe resistência também. Até no departamento de oceanografia, existia uma tentativa de conversa lá na FURG, lá na época que eu estudava, entre arqueologia e oceanografia. Mas isso é demorado porque os departamentos, eu quero estudar tal coisa, eu quero estudar tal coisa. Então, assim, tem poucos seres iluminadinhos, assim, né, que nem eu percebo que é o teu perfil, que estão dispostos a ter essa conversa. Tu pode ouvir reclamações de algumas pessoas, mas provavelmente são pessoas pontuais, porque é quem abre a mente para isso, porque de maneira geral a gente tem uma ciência muito focada em produzir, né, e manter o que está dando certo ou dando dinheiro, enfim. Até porque o próprio tempo dos pesquisadores, de professores, enfim, com orientações, aula e tudo mais, acaba complicando, né? Eu fiz uma tentativa, o meu namorado é antropólogo, né? E a gente publicou um artigo juntos até com... porque eles estavam tentando entender a questão de como eram feitos, se os sítios arqueológicos que eles estavam estudando eram construídos intencionalmente ou não. E se esses povos migravam, e aí é isso que eu acho interessante. Tem essa questão da gente querer entender como o ser humano afeta no clima, mas também tem o lado de como o clima afeta o ser humano. Coisa que também é um outro ponto a ser pensado, né? Porque a gente percebia que com alagamentos esporádicos, né, alagamentos, mudança de nível do mar, vai influenciar na costa,
que é onde a maioria dos povos antigos ocupavam por causa de recursos, né, fonte de água, enfim, alimentação e tudo mais. Isso também já no passado já influenciava há 5, 7 mil anos atrás. Não é 100 anos atrás, entendeu? Então, assim, eu acho super interessante e eu até tenho vontade de te perguntar se tu tem, assim, tu tá estudando inicialmente como, né, curiosa, mas se tu pretende, assim, porque eu acho que é uma coisa bem interessante de tu tentar fazer parcerias na própria UERJ tem o pessoal, acho, da arqueologia, não sei, né, porque tu citou essa questão, né, das paisagens antigas, o pessoal faz muito estudo de paisagem através de reconstrução paleoambiental com microfósseis, né, com pólen, com vários vestígios que eles falam, antropologia, enfim. Então, só por curiosidade, eu gostaria de saber se tu pretende seguir algo nessa linha dentro da UERJ, porque eu sei que tu, acho que recentemente entrou na universidade, né? E se é uma tendência, assim, que tu tem vontade de seguir, porque eu acho importante uma pessoa, assim, que desenvolva todas essas áreas. Eu acho que tu tem uma tendência, inclusive, de ganhar um destaque interessante por isso, né? Fazer essa conversa dentro da universidade, porque às vezes falta essa pessoa. Porque todo mundo acaba sendo resistente e preferindo que aquilo siga do modo que está, né? Então é isso. Legal, o seu comentário. Até assim, eu me lembrei, inclusive, de um episódio, né, que o meu marido, ele é geólogo e ele trabalha com a questão ambiental também, né? Ele fez o pós-doc aqui, inclusive. Vocês conheceram ele, né, o Helder? E a gente teve hoje ele já está trabalhando com arqueólogos e tal, mas assim, quando a gente começou a ter esse contato, né, principalmente ele, foi interessante, porque inclusive como eu estudei o Holoceno Médio no meu doutorado, e aí eles mostraram para a gente, olha, que a gente tem algumas ferramentas, né, que mudaram do Holoceno Médio em relação ao período anterior. E aí a gente pensou, será que não pode ter a ver com a questão climática? E aí, assim, num primeiro momento a gente ficou um pouco assim, né? Porque eles falaram, não tem nada a ver com o clima. Aí a gente, como não tem nada a ver? Você estava mais seco. Aí eles falaram assim, mas, só porque secou as pessoas simplesmente foram embora e vieram outras. Né? O ser humano, ele é tão assim, né? E aqui não tem mais, vou embora. Não necessariamente. Aí a gente realmente pensou nisso. Não é tão simples assim, trivial, né? Você pode se adaptar àquela mudança. Não necessariamente você tem que migrar. Então, assim, ele já tem feito vamos dizer assim, essa relação um pouco melhor, né? Agora, isso já tem alguns anos. Mas eu concordo com você que da minha pouca experiência, isso é algo complicado no Brasil de se fazer, porque as ciências da Terra, elas são muito herméticas. E eu digo, assim, praticamente todas. Né? Então, desde a minha área, que é a meteorologia, é aquela coisa bem fechada. O meteorologista que tem mestrado e doutorado em meteorologia e que trabalha com meteorologia. Então, a gente vê muito isso também na geologia, né? Às vezes uma tendência de ficar com aquela visão mais tradicional da geologia. Então, são perspectivas conservadoras, né? Que, pelo menos, os cientistas da Terra no Brasil, eu vejo que tem. É claro que a gente não pode generalizar totalmente, mas eu vejo um certo comportamento nesse sentido. Então, realmente, eu concordo com você que é algo difícil. E, assim, não sei como fazer isso, né? Mas como eu falei, como você falou, eu sempre tive essa coisa interdisciplinar. Sempre. Desde antes até de começar a iniciação científica, eu ia na biblioteca e ficava procurando livros de coisas interdisciplinares, não necessariamente de meteorologia pura. Nunca gostei de meteorologia pura, assim, né? Não para trabalhar com isso. Então, eu sempre sofri com isso. Estava até conversando com a Natália. Eu sofri, inclusive, para encontrar uma posição, justamente por causa disso, porque a visão brasileira é conservadora. Então, como assim uma meteorologista com doutorado em oceanografia? Onde é que eu vou botar essa pessoa? Ela não é nem meteorologista, nem oceanógrafa. Então, sofri muito para conseguir encontrar uma vaga para mim, nesse sentido, né? Com o meu perfil. Então, eu acho que é muito difícil, mas não sei, assim, em relação a
tentar seguir nisso. Eu acho que ainda é um pouco cedo para eu dizer, mas é algo que eu gostaria, sim, de explorar mais. Então, eu tenho procurado encontrar trabalhos que façam esse tipo de coisa, né? Porque até então, eu identifiquei como que a gente pode ter essa visão mais ampla, mas como eu posso atuar especificamente para conseguir fazer essa conversa ou essa conexão do ponto de vista prático mesmo, né? Como é que eu posso pegar esses registros e modelos e falar, agora dá para usar isso nessa perspectiva mais social? Não sei. Eu não sei ainda. E um caminho que eu vislumbro que talvez possibilite isso é a questão do antropoceno, porque é uma questão realmente que está assim muito alta e muito interdisciplinar. Então, você tem que olhar para os aspectos sociais para entender, por exemplo, existe essa discussão dentro da Comissão Internacional de Estratigrafia de você criar um marco, né, para o antropoceno, um marco geológico, né, os Golden Points lá. Inclusive, ontem assisti uma palestra sobre isso e existem alguns candidatos aí a esses Golden Points, mas eu tenho lá um marco geológico estratigráfico, e daí? Né? O que isso significa? Então, existe toda aquela questão de que se chama da grande aceleração, a partir da década de 50, onde você tem, por exemplo, um aumento muito rápido de produção de papel, produção e consumo de papel, número de restaurantes do McDonald's, enfim, as mais diversas coisas que estão relacionadas com o comportamento da população, né? Então, esse impacto humano no ambiente, de forma geral, está relacionado com essas outras questões. Não é só, aumentou a temperatura, vai aumentar eventos extremos. Não é só isso. Mas eu realmente assim, não sei como levar isso para frente, né? Mas eu tenho vontade, sim, de seguir algo parecido. Vamos ver, né? Quem sabe? Quiser trabalhar junto, a gente pode tentar. Ou se tiverem sugestões também. Pessoal, mais alguém? Então tá, vamos para o nosso coffee break, vamos encerrar então. Muito obrigada, Muito gente. obrigada.